Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 12 ao 14 e depois do 20 ao 26. Diz assim: no dia seguinte, depois de sair de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos e rogamos a Ti que, após termos lido a Tua palavra, o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor. Trabalha os nossos corações, santifica as nossas vidas, aperfeiçoa-nos, para que possamos ser semelhantes ao Teu Filho Jesus. Pai, faz a Tua obra em nossas vidas e glorifica o Teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Há momentos na nossa vida cristã, que nós somos desafiados a olhar para dentro, para dentro do nosso próprio coração. Não apenas para as coisas que nós fazemos externamente, como nossas orações, o culto que nós prestamos ao Senhor, as palavras que falamos, mas devemos olhar para o nosso próprio coração e ver o real estado do nosso coração diante de Deus. E saber, queridos, que nem toda oração que sobe aos céus é recebida por Deus. E nem toda fé que nós professamos é de fato a fé que agrada a Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus nos conduz exatamente a fazermos este exame de nossas vidas. Diante da figueira que secou ali desde a raiz, Jesus não está apenas demonstrando o seu poder, mas Ele revela aqui aquilo que sustenta a verdadeira vida espiritual, que é uma fé viva e um coração perdoador. É a base daquilo que sustenta a verdadeira vida espiritual. Uma fé viva e um coração perdoador. O texto nos mostra claramente que o Senhor não está buscando uma aparência, mas uma realidade. O texto nos mostra que Ele não se impressiona com palavras eloquentes, mas com um coração completamente rendido a Ele. E aí a gente percebe, queridos, que é possível falar muito sobre fé enquanto o coração permanece endurecido. E é possível orar com intensidade e aí ainda assim manter um coração cheio de mágoas.
E Jesus nos mostra aqui que a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade autêntica, ela não se divide. E o texto nos mostra, queridos, que a fé que move montanhas deve ser acompanhada pelo perdão que remove as barreiras do coração. Então ambas, a fé que confia plenamente em Deus e o perdão que libera o nosso próximo, nascem da mesma fonte, um coração que foi alcançado pela graça de Deus. Então, vamos aqui ao nosso texto. Nós estamos aqui nos últimos dias do ministério do Senhor Jesus sobre esta terra, o ministério público. É a semana final em Jerusalém. E a maldição da figueira estéril não é um ato arbitrário do Senhor, não é algo que Ele fez ali, num momento sem pensar, como muitas vezes a gente faz, a gente faz determinadas coisas e alguém fala, por que você fez isso? Sei lá, deu na telha. Eu senti vontade de fazer e fiz. Não, Jesus não agiu desta forma. Jesus estava muito consciente daquilo que Ele estava fazendo. E na verdade, aqui a maldição sobre a figueira é um sinal profético, dentro de um esquema muito maior que as Escrituras nos ensinam. A figueira, nas Escrituras, é frequentemente um símbolo da nação de Israel. E ela representava, então essa figueira, representava uma religiosidade vazia. Um povo com muita aparência de piedade, mas sem o fruto da fé genuína e de um arrependimento sincero diante do Senhor. E esse ato de Jesus, então, a gente pode dizer que ele inaugura uma série de ensinamentos sobre justamente o fim daquele sistema religioso e o nascimento de uma nova comunidade de fé, que é a comunidade da nova aliança, que é fundamentada na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao verem aqui a figueira secar desde a raiz, os discípulos ficaram impressionados, ficaram ali, olha Senhor, como que se Jesus não soubesse o que tinha acontecido, Então, diante disto, o Senhor aproveita a ocasião para ensinar duas lições fundamentais da vida cristã: a importância da fé e a necessidade do perdão. E esse é o título que eu quero dar para essa mensagem: a importância da fé e a necessidade do perdão. Porque Jesus está unindo a fé à exigência de perdão, pois a reconciliação vertical com Deus, ela produz necessariamente uma reconciliação horizontal com os homens. O perdão, queridos, não é um complemento opcional da vida cristã. O perdão é a evidência da realidade da nova aliança operando no nosso coração. Assim, a fé e o perdão não são virtudes independentes, porque elas fluem da mesma fonte, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque pela fé nós somos justificados, e pelo fato de perdoarmos as pessoas, mostra que nós, de fato, fomos alcançados por esta justificação. A fé que nos une a Cristo e o perdão manifesta o caráter de Cristo em nós. Então, são duas realidades que não se separam. Quando nós temos a verdadeira fé, nós somos unidos com Cristo. E quando nós estamos unidos com Cristo, o perdão, ele é real. E então mostra que Cristo, de fato, está em nós. Amém? Então, portanto, não se trata apenas, porque muitas vezes a gente olha para esse texto e acha que Jesus estava ensinando a respeito de uma oração eficaz. Mas não se trata
né, somente sobre o ensino de uma oração eficaz. O que Jesus está fazendo aqui é uma declaração sobre a natureza do reino de Deus. Esse reino que é recebido pela fé, ele é evidenciado diante das pessoas através de corações reconciliados. E corações reconciliados com Deus são corações reconciliados com as pessoas. Então, onde há uma verdadeira confiança no Deus soberano, há também uma disposição para perdoar, assim como Ele perdoa. E essas duas virtudes, elas estão profundamente ligadas à nossa comunhão com Deus e ao poder da oração. Porque a fé, queridos, é aquele canal pelo qual nós nos apropriamos de todas as promessas de Deus. E o perdão é aquela atitude que vai manter esse canal livre de impedimentos. Porque quando nós nos unimos a Cristo, como o escritor aos Hebreus fala, o caminho está totalmente aberto para nós nos achegarmos ao trono da graça e alcançarmos socorro em tempo oportuno. Mas quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, então nós bloqueamos este caminho e o acesso fica fechado. Dá para entender isso? Então, a gente pode afirmar que sem fé não há oração eficaz. E sem perdão não há oração que seja aceita por Deus. Então vamos tentar entender aqui o que é essa fé e o que é esse perdão. Primeiro, a fé. A fé é um olhar firme para a fidelidade de Deus. Jesus começa aqui com um imperativo muito simples e muito profundo, quando ele diz: tende fé em Deus. Veja, Jesus não está dizendo simplesmente tenha fé. Não é ter fé na fé, né? Não é ter fé em si mesmo, não é ter fé na sua espiritualidade, não é ter fé no seu conhecimento bíblico, não é ter fé na sua frequência de uma igreja, é ter fé em Deus. Fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que é soberano e é fiel, o Deus que fez uma aliança eterna com o seu povo. Então a fé bíblica, queridos, é essencialmente relacional. Ela está totalmente baseada no nosso relacionamento com Deus. A fé não é algo que a gente obtém independente do relacionamento com Deus. Essa fé não é um otimismo, não é uma autoconfiança, mas é uma confiança pessoal e radical no caráter imutável de Deus e na sua santa palavra. A fé é uma entrega de vida para Deus. Dá para entender isso? Não é algo que a gente exerce, é algo que a gente faz. A gente entrega os nossos corações ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós temos esta fé no nosso coração, essa fé vai deslocar o nosso foco. Como? Vai tirar o nosso foco das circunstâncias e vai pôr o nosso foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa fé vai tirar o nosso foco da força humana e vai colocar o foco no poder de Deus. Essa fé vai tirar o nosso foco daquilo que nós vemos para colocar naquilo que Deus prometeu na sua santa palavra. E as palavras do Senhor então mostram o quanto essa fé é essencial para a vida cristã. Porque essa fé é que tem o poder de realizar grandes coisas, de vencer obstáculos,
obstáculos que são aparentemente impossíveis, como mover montanhas e lançar montanhas ao mar. Mas quando Jesus está falando aqui de mover montanhas, lançar montanhas ao mar, a grande montanha a ser removida pela fé, na verdade, é o poder do pecado, né? E o poder da morte. E essa fé é possível lançar essa montanha no mar por causa da obra redentora de Cristo e a sua ressurreição lá na cruz do Calvário. Então, queridos, a fé que move montanhas é a fé que se apoia na obra consumada na cruz. Agora, a metáfora aqui da montanha lançada ao mar, né? Ela, na realidade, ela pode descrever obstáculos humanos que parece e são, né, para o ser humano intransponível. Mas a gente precisa entender que Jesus não está falando aqui de uma magia espiritual, como que se as coisas acontecessem num estalar de dedos ou em algumas simples palavras que nós podemos dizer. Mas Jesus está falando dessa confiança real, de que para Deus nada é impossível. A verdadeira fé, ela realmente crê e se apoia naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus sabe fazer. E ela se apoia que Deus vai fazer tudo conforme o seu eterno propósito. Deus não vai fazer as coisas segundo o nosso propósito. Deus vai fazer tudo conforme o propósito dele para as nossas vidas. A verdadeira fé nos leva a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus permite, Deus está na sua sabedoria cuidando de nossas vidas. E por isso a gente precisa entender um ponto muito importante aqui, que a fé, queridos, ela não muda a vontade de Deus. Não é que Deus planeja algo para a sua vida, aí você ora e Deus fala, eu tinha planejado outra coisa, mas se Ele quer assim, eu vou fazer assim. Não, a fé não muda a vontade de Deus. Pelo contrário, a fé muda o nosso coração, nos alinhando ao propósito de Deus, a entrarmos em sintonia com a palavra do Senhor. A verdadeira fé submete os nossos desejos aos propósitos de Deus. A verdadeira fé nos capacita a esperar, a agir e perseverar no propósito de Deus para as nossas vidas. Ok? Fica claro isso, queridos? Então, em seguida aqui, Jesus mostra que a verdadeira fé, ela confia na resposta, antes de ver esta resposta acontecendo. Jesus disse, por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Então, no momento em que você está orando, você já pode se alegrar e dar graças a Deus, porque você crê que aquilo já está feito. Por quê? Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Amém, queridos? Agora, a gente precisa entender mais uma vez, né? E ter sabedoria nesse texto, que Jesus não está ensinando que a gente pode pedir qualquer coisa, né? Quando ele diz, porque vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Não, Jesus não está ensinando que a gente pode pedir qualquer coisa e obrigar Deus a fazer, chegar, não, o Senhor disse que eu posso pedir, então eu vou pedir, o Senhor tem que fazer. Jesus está pressupondo aqui, e ele está falando com gente que é discípulo, que tem a verdadeira fé. Então, ele está pressupondo que aquilo que nós vamos pedir é aquilo que vai glorificar o nome do Senhor.
e vai refletir o caráter de Deus. Veja aqui, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no verso 10, Jesus nos ensinou a pedir o quê? Ele diz, quando você estiver orando, diga: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E o apóstolo João reforça isso na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então, a fé madura, a fé verdadeira, é a fé moldada pela palavra de Deus. A verdadeira fé é aquela que alinha os nossos desejos aos propósitos redentivos de Deus. Isto é, Deus nos salvou, Deus nos redimiu com propósitos. E o propósito de Deus não é somente nos levar para o céu. O propósito de Deus é que a gente seja sal sobre esta terra, que nós sejamos luz nesta terra. Como Paulo diz, que a nossa vida possa resplandecer como um astro no meio de uma geração perversa e corrompida. O propósito de Deus vai muito além, queridos, de nos salvar, de nos abençoar, de suprir nossas necessidades. O propósito de Deus é que nós sejamos embaixadores do reino celestial nesta terra. O propósito de Deus é o mesmo que Ele tinha, guardando as devidas proporções, quando Jesus disse para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. O propósito do Senhor é que quem nos veja, veja o Senhor. Que Jesus seja visto na nossa vida. Então, queridos, a fé que recebe a resposta de Deus é a mesma fé que se submete à soberania e à sabedoria de nosso Deus, confiando que a resposta de Deus é a verdadeira expressão do seu amor perfeito. Porque quando você ora sobre alguma coisa, Deus pode dizer não. Paulo pediu 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho de sua carne, e Deus disse: não vou tirar. Eu tenho um outro plano, que é manifestar a minha graça, e você entender que a minha graça te basta. Dá para entender isso, queridos? Deus responde todas as nossas orações feitas em fé. Responde, com certeza, Deus responde todas as nossas orações. Só que a sua resposta às vezes é não. Ok? Ou Ele pode dizer: ok, vou fazer isso, mas no meu tempo, não no seu. E às vezes Ele vai dizer: ok, vou fazer agora mesmo. Mas a gente tem que crer que Ele já respondeu. E é a expressão do seu perfeito amor por nós. A fé, queridos, não é um sentimento. A fé é uma convicção baseada no caráter imutável de Deus. Todo aquele que realmente crê, ora na certeza que o Pai Celestial sabe o que é melhor. Porque a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus vê todas as coisas. O que está acontecendo e o que vai acontecer, Deus vê tudo. A verdadeira fé ora sabendo que Deus está cuidando de nossas vidas e cumprindo as suas promessas no seu tempo, no tempo adequado. E Tiago confirma essa verdade quando ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Ok?
Quando você ora, você acabou de orar, levantou, você levanta feliz daquela oração. Levanta, eu estou presumindo que você estava de joelhos. Você levanta feliz daquela oração, dizendo: obrigado, Deus, não preciso mais me preocupar com isso. É assim? Não precisa me responder, não. A gente precisa entender, queridos, que a natureza da fé, entenda o que eu vou dizer aqui, ela está e não está dividida de duas formas, que é a fé salvadora e a fé prática. Então, a Bíblia aponta aqui uma distinção e uma conexão vital entre essas duas dimensões da fé. Vamos entender aqui. A fé salvadora, que é a fé da nossa justificação. E Efésios 2:8 diz claramente: ela é um dom de Deus, não é algo inato do ser humano, é um dom, é um presente que Deus nos dá. E através dessa fé, então, nós confiamos e nos apropriamos da obra expiatória de Cristo lá na cruz em nosso favor. E ela é um ato único de uma entrega que nos reconcilia com Deus e nos dá paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. E o foco dessa fé é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar vem essa fé prática, essa fé do dia a dia, que é a fé que nos leva à santificação. Então essa fé é o exercício diário e contínuo. Presta atenção nisso. É um exercício diário e contínuo. Não é algo que a gente exerce de vez em quando a gente tem uma necessidade que a gente não pode resolver, que a gente não consegue lidar com ela. Então a gente fala: bom, então o jeito agora é orar. Que é bem isso que a gente faz, né? A gente tenta de todas as formas, não deu certo, bom, então vamos orar. Não, essa é a fé diária, contínua, de confiança. Uma fé que descansa na bondade de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na sabedoria de Deus. É a fé que nos capacita a viver. A fé que nos capacita a orar. A fé que nos capacita a perseverar enquanto a resposta não chega de forma prática, né? Porque ela chega, no momento que você orou, Deus já respondeu, e a gente tem que crer nisto. Mas a manifestação dessa resposta de Deus às vezes demora para nós, né? Porque a gente quer tudo no mesmo instante. Mas essa fé nos leva a perseverar, a confessar: eu sei, Senhor, que o Senhor me ouviu e que o Senhor está agindo, e no seu tempo o Senhor vai se manifestar. Essa era a fé de Jó, quando ele disse, no meio de todo o seu sofrimento, de todas as perdas, de todas as acusações que ele recebia, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, e ele virá em meu auxílio. Eu sei. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. O Senhor não vai te perder de vista. O Senhor não vai esquecer de você. Então, queridos, essa fé ela é ativa, e ela nos capacita a enfrentar as montanhas das provações, as montanhas das tentações e todos os obstáculos que ao propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Porque às vezes a gente pensa que
a montanha ser removida é só aquele problema que nós temos. Mas uma montanha que precisa ser removida é a dúvida. E eu acho que é a maior montanha que se coloca no nosso caminho, é a montanha da dúvida. E as tentações pelas quais nós passamos. Mas a gente precisa entender que essa fé prática, ela é fruto da fé salvadora. Assim como o fruto revela que a raiz está viva, a fé do dia a dia comprova que nós tivemos a fé salvadora e fomos de fato salvos pelo Senhor. Dá para entender isso? É a mesma fé, são duas dimensões, mas elas estão totalmente ligadas, porque se alimenta da palavra de Deus e ela floresce na obediência, apontando para o fiel caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que o escritor aos Hebreus nos ensina no capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pedro nos diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de fato queremos crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos orar todos os dias pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. A gente não precisa pedir fé, porque Ele já deu a fé. Amém? Ele já colocou a fé no seu coração, por isso você está aqui. Mas nós precisamos pedir que Ele fortaleça a nossa fé, porque quando a nossa fé fica enfraquecida, toda a nossa estrutura espiritual começa a vacilar. A fé é o alicerce de toda a vida cristã. Então, felizes aqueles que aprendem a descansar inteiramente no Senhor, confiando que Ele está nos guiando, mesmo quando a gente não vê o caminho aberto, quando a gente não vê a luz no final do túnel, a gente precisa crer que Deus está agindo em nosso favor, porque as Escrituras dizem que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. E a fé não é algo visível, não é porque eu tenho fé que eu vejo já todas as coisas, mas eu creio que Deus está operando em todas as coisas. Isaías 28, 26 diz: aquele que crê nunca será abalado. Então, queridos, se a gente dá aquelas balançadas, fica meio abalado, a gente precisa correr para o altar e dizer: Senhor, fortalece a minha fé, porque eu estou vacilando. Tudo bem até aí, queridos? Então vamos pensar aqui no segundo ponto, que é esse perdão relacional, né? O coração da nova aliança que mantém a oração livre. Que logo após ensinar sobre o poder da fé, então Jesus traz outra lição fundamental, e Ele apresenta isto como uma condição indispensável, não é algo opcional, porque o perdão revela o cerne do Evangelho, que é a reconciliação. E quando nós somos reconciliados, então nós ganhamos um coração disposto a perdoar. E Jesus deixa muito claro: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. E aqui nós vemos uma ligação profunda entre fé, perdão e oração. Ok? Essas três coisas estão totalmente ligadas: fé, perdão e oração.
Veja que a primeira coisa que Jesus faz é mostrar que a fé é indispensável para que as nossas orações sejam eficazes. Em seguida, ele acrescenta que nenhuma oração será ouvida se não vier de um coração que perdoa. Amém, queridos? Está claro isso, não está? Então veja, a oração eficaz é aquela que flui de um coração reconciliado. Em Mateus capítulo 5, no versos 23 ao 24, eu não vou ler aqui, mas Jesus ensina que a reconciliação com um irmão precede a oferta que é oferecida a Deus. Jesus diz: quando você for levar a sua oferta diante do Senhor, e ali você se lembrar que existe algo entre você e o teu irmão, deixa a tua oferta ali, vai, se reconcilia com o teu irmão, e depois vem e oferece ao Senhor. Porque se você oferecer antes de se reconciliar, o Senhor simplesmente não vai aceitar. Fica claro isso, queridos? Então, Jesus está vinculando o perdão vertical, que é Deus nos perdoando, ao perdão horizontal, nós perdoando aqueles que nos ofendem. E isto, queridos, é o princípio do reino. O perdão que nós recebemos através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, esse perdão deve irradiar-se em todas as nossas relações. Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versos 21 ao 35, falou a parábola do credor incompassivo. E essa parábola fornece a lógica disso aqui que a gente está estudando. Quando ele fala que o rei, e o rei no caso é Deus, ele perdoa uma dívida impagável, que é o nosso pecado. E ele faz isso por quê? Graça, pura graça. Mas aquele servo que foi perdoado se recusa a perdoar uma dívida insignificante, que é as ofensas que fazem contra nós. Então veja, o nosso pecado, uma dívida impagável. O que as pessoas fazem contra nós, uma dívida insignificante. Mas aquele servo se recusa a perdoar o seu companheiro. E essa recusa demonstra uma incompreensão da graça recebida. Queridos, quando a gente aprende o custo infinito do perdão que nós recebemos, e esse custo foi o precioso sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz. Quando a gente compreende isto, a gente não pode tratar com dureza a dívida das pessoas para conosco. A Bíblia associa claramente aqui o perdão e comunhão. Um coração que nutre amargura e falta de perdão entra em contradição com a sua própria identidade cristã. Porque a pessoa que foi reconciliada com Deus através da obra de Cristo é chamada a ser ministro da reconciliação. Como que eu posso ser ministro de reconciliação dos homens com Deus quando eu não perdoo os homens? A verdade, queridos, guardar rancor é travar o fluxo da graça na nossa própria vida, é obstruir a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. O canal da oração que foi aberto pela fé fica entupido pela falta de perdão.
Veja o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 15: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Veja que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que uma raiz de amargura faz você se abster da graça. Você corta o fluxo da graça na sua vida quando você não perdoa uma pessoa que te ofendeu. E o escritor aos Hebreus vai mais longe. Ele diz: você não somente está se abstendo de receber a graça de Deus, como você está contaminando outras pessoas. Porque você nunca guarda a mágoa para si próprio. Você sempre vai comentar com alguém: eu estou muito chateado com aquela pessoa, que a pessoa me magoou, nem parece crente. Você está contaminando. Você fechou o fluxo da graça na sua vida e deixou de ser bênção na igreja, deixou de ser bênção no corpo de Cristo. Você passou a ser um contaminador. Está entendendo isso, gente? Agora, vamos entender também o que significa perdoar as pessoas. Porque perdoar não significa negar a gravidade da ofensa. Mas não, o que ele fez é sem importância. Perdoar não é restaurar uma confiança íntima se a pessoa não demonstrou arrependimento. Ah, não, nada mudou. Mudou. Então não é relevar, porque Deus não releva os nossos pecados. Deus espera arrependimento para que haja reconciliação. Então não significa que a reconciliação com uma pessoa é instantânea, que a confiança não foi quebrada, ela foi. Então perdão não significa isto. O que significa perdoar? Perdoar é até a mesma atitude que Deus tem para conosco em Cristo. É a decisão de não retaliar. É a decisão de não fazer justiça com as próprias mãos. Porque Deus não fez justiça conosco. Porque se Deus fosse nos tratar de forma justa, queridos, ai de nós. Nós já estaríamos ardendo no inferno há muito tempo. Mas Deus fez cair o nosso pecado sobre Cristo. E é isso que a gente tem que entender. Que perdoar as pessoas é se colocar neste ponto. O que Ele está fazendo é contra Cristo. Dá para entender isso, gente? Então a gente não vai fazer justiça. Pelo contrário, a gente vai liberar a pessoa da dívida no nosso coração. E nós vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas se for possível, diz as Escrituras, procure ter paz com essa pessoa, procure a reconciliação, se for possível. Ok? Fica claro isso? Então isso, queridos, porque o mesmo Deus que ouve a nossa oração em fé, é o Deus que exige o perdão. Nos leva à presença de Deus, e o perdão mantém o nosso coração limpo diante de Deus. Com tudo isso, a gente aprende que o valor das nossas orações está diretamente ligado ao estado do nosso coração. Não basta ser sincero nas nossas orações, as nossas orações não bastam ser fervorosas,
sabe aquela oração que você soa, que você fica até cansado de tanto fervor. Não é isso que faz as nossas orações serem aceitas. O que faz a nossa oração ser aceita é a oração brotar de um coração livre de mágoas e amarguras. Porque oração, queridos, não é apenas palavras que nós lançamos para Deus. Oração é a expressão de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Então, Jesus nos ensina algo muito solene aqui. Nós não temos o direito de pedir perdão a Deus se nós não estivermos dispostos a perdoar o nosso próximo. Então, sabe quando você comete aquele pecado? Assim, de vez em quando, porque você não peca, né? E aí você vai diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa. Antes de pedir perdão para Deus do seu pecado, examine. Eu já perdoei todo mundo. E não perdoei, não tenho direito de pedir perdão para Deus. Porque diz que se eu não perdoar, Ele não me perdoa. E agora a coisa ficou feia. Quem guarda mágoa contra o próximo demonstra que não entendeu a gravidade dos seus próprios pecados e nem entendeu o poder da graça que foi manifestada. A Bíblia é muito clara, queridos: se nós desejamos que Deus seja nosso Pai, nós devemos agir como filhos que imitam o seu coração misericordioso. E essa é uma verdade que precisa ser levada muito a sério. Que quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma quantidade de ressentimento e de divisões no meio dos crentes, que é algo alarmante. E talvez essa seja a explicação porque tantas orações parecem que não são atendidas. Sabe, na igreja a gente pode ter dons diferentes, e temos dons diferentes, níveis de conhecimentos diferentes, formas de expressar a nossa fé diferente. Mas se há uma coisa que todos nós temos, é condição de perdoar. Alguém pode até dizer: eu não consigo. Não é você não consegue, você não quer. Porque a graça de Deus que está sobre você te dá a capacitação de perdoar. Então não diga eu não consigo. Seja sincero, diga eu não quero. Eu não quero perdoar. Mas aí você deve se lembrar: e também não devo receber o perdão de Deus. Não quero perdoar e não quero o perdão de Deus, porque não adianta eu querer mesmo. E aí, como é que fica? Não é melhor usar a graça e perdoar? O que vocês acham? Essa é uma verdade que Jesus mais enfatizou nos seus ensinos. A falta de perdão é um dos maiores bloqueios espirituais na vida cristã. E Jesus foi tão claro que Ele colocou o perdão no centro da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está na oração padrão, queridos. Perdoar, pedir perdão a Deus, que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Deus me trata da mesma forma como eu trato os meus irmãos. Você quer que Deus te trate como você trata os seus irmãos? Então é bom você começar a tratar bem os seus irmãos. É bom você perdoar os seus irmãos logo que recebeu a ofensa, para que Deus te trate da mesma forma. Jesus disse, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, não muda nada, da forma como eu trato os meus irmãos, trata comigo.
Aquele que vive debaixo da graça precisa estender essa graça para as pessoas. Perdoar é refletir o coração de Cristo. Perdoar é libertar o ofensor da sua dívida. Mas muito mais do que libertar o ofensor da sua dívida, é libertar o seu próprio coração da prisão da amargura. Quantas vidas espirituais seriam restauradas se essa palavra fosse levada a sério? Então, queridos, diante de tudo isso, precisamos examinar o nosso coração. Cada um de nós deve perguntar a si próprio: tenho cultivado um coração perdoador? Consigo deixar para trás as ofensas que tenho sofrido? Ainda há alguém que eu não perdoei? Porque enquanto houver mágoas, a oração será pesada, o culto será frio e a alma permanece inquieta. Então, queridos, que a gente possa decidir hoje, pela graça de Deus, perdoar assim como nós fomos perdoados, porque isso é viver o Evangelho na sua forma mais pura. Deus nos perdoou gratuitamente em Cristo. Essa tem sido a base da nossa esperança eterna. Fomos perdoados. O céu está garantido, porque fomos perdoados. Então, queridos, enquanto estamos neste mundo, que a gente seja sempre pronto para perdoar, lembrando que a mesma graça que nós recebemos deve ser concedida para todas as pessoas. A fé e o perdão são duas colunas da vida cristã que têm origem na mesma fonte, que é a obra redentora de Cristo lá na cruz. Na cruz, queridos, a justiça e o amor de Deus se encontram, porque Deus nos amou. Ele moeu o seu próprio filho naquela cruz. A nossa fé está baseada neste evento. Na cruz, nós vemos o custo do nosso perdão. Quando você olha para Jesus crucificado, seu corpo ensanguentado, todo machucado, ali nós vemos o custo do nosso pecado. E isso devia nos humilhar, quebrar totalmente o nosso orgulho, para que nós possamos ser capazes de perdoar as pessoas. Perdoar não porque elas merecem, mas porque Cristo nos perdoa, sem nós merecermos. Às vezes você diz: aquela pessoa não merece o meu perdão. E eu pergunto: você merece o perdão de Cristo? Será que alguém aqui mereceu o perdão de Cristo? Para a gente poder dizer que tal pessoa não merece o nosso perdão? A oração que Deus ouve é a oração que sobe de um coração que crê que Deus justifica o ímpio mediante a fé em Jesus. Um coração que reflete o caráter desse Deus, sendo misericordioso, assim como Ele é misericordioso. A fé sem perdão, queridos, não passa de presunção. E o perdão sem fé se torna uma fraqueza humana. Mas junto, fé e perdão revelam o caráter de Cristo em nós. A fé nos liga a Deus, o perdão nos reconcilia com o nosso próximo. A fé traz o poder de Deus sobre nossas vidas, o perdão traz a paz de Deus aos nossos corações. E ambos juntos, fé e perdão, tornam a nossa vida de oração frutífera diante do nosso Pai Celestial. Como que a gente pode aplicar esse chamado aqui de Marcos
que é um chamado para a autenticidade do Evangelho na nossa vida. Primeiro, queridos, nós não podemos separar a espiritualidade de uma fé poderosa, de um coração transformado pela graça, um coração que perdoa assim como foi perdoado. Então eu quero deixar mais uma pergunta aqui para a gente refletir. A sua confiança em Deus para realizar o impossível é acompanhada por uma obediência humilde ao mandamento que quase impossível, se não impossível, de perdoar 40 vezes 7 ou 70 vezes 7? Você está disposto a perdoar? Como a gente aplica isso, queridos? Antes de apresentar a Deus os nossos grandes pedidos através da oração, faça o exame do seu coração, se você já perdoou. Se há alguém que você precisa perdoar, não por um sentimento, mas por um ato da vontade, em obediência a Cristo, ao Cristo que morreu na cruz para nos perdoar. Examine o seu coração e veja se há uma reconciliação que precisa ser buscada. Então a conclusão que nós chegamos diante de tudo isto é que a maturidade cristã não se mede por quanto nós oramos, mas como nós oramos. Se oramos com fé e com um coração perdoador. O verdadeiro discípulo de Cristo é marcado não apenas por uma fé que busca milagres, mas uma fé que se submete ao senhorio de Cristo, inclusive às suas exigências mais radicais sobre relacionamento humano. E se a gente for pensar aqui em relacionamento humano, querido, a gente vai abrir um leque muito grande. Só para você ter uma ideia, Pedro diz que o marido que não trata a sua esposa com a devida dignidade, suas orações não serão ouvidas. Você vê que a atitude do coração impede as orações. E quando a gente pensa em relacionamento, a gente vai ter lá: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Filhos, honrai o seu pai, a sua mãe. Empregado, seja honesto no seu trabalho. Patrão, seja bom com o seu empregado. E aí o leque vai abrindo. Quando você pensar: por que a minha oração não está sendo ouvida? Será que eu não tenho fé? Fé você tem, Deus te deu. Mas algo está bloqueando a sua fé. Algo está bloqueando a sua oração. Então examina o seu coração. Porque a espiritualidade que agrada a Deus, ela é integral. Cremos como quem foi perdoado e perdoamos como quem crê no poder transformador da graça. Assim, a nossa vida de oração se torna um verdadeiro reflexo do reino de Deus, onde a paz e a justiça se beijam. É uma expressão do Salmo 85, verso 10. Justiça e paz se beijam. E a pergunta, diante de tantas que eu já fiz aqui, mas a pergunta que esse texto nos impõe é muito profunda. Estamos vivendo sobre a lógica da nova aliança, justificados pela fé e moldados pela graça? Ou ainda estamos presos a uma espiritualidade de aparência, como a da figueira cheia de folhas, porém sem fruto? Que o Espírito Santo nos ensine a viver assim, com uma fé firme, que descansa na bondade e no poder de Deus,
e com um coração misericordioso que reflete o caráter de Cristo. E para encerrar, queridos, eu quero ler aqui 2 textos, só vou ler, não vou nem comentar. Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 15. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. E Efésios capítulo 4, versos 30 ao 32. Eu vou resumir o texto aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, sejam eliminadas do vosso meio. Sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Deus falou com você? Curve a sua cabeça. Feche seus olhos por alguns instantes. Não que isso seja realmente necessário, mas isso te ajuda a não se distrair. Examine o teu coração, queridos. As suas orações têm sido respondidas? Seu coração guarda mágoas? Existe alguém que você não consegue perdoar? Que na realidade você não quer perdoar? Se propõe a sair daqui hoje com um coração limpo diante de Deus. Porque Jesus mostrou aqui, queridos, a importância da fé e a necessidade do perdão.